Evangelho de hoje tem alguns pontos muito importantes para nós analisarmos e compreender, para poder ver a mensagem bonita que se encontra por detrás desse texto. Primeiro, analisaremos a questão do empregado escravo. Quando a gente lê ali o empregado do oficial romano, nós temos que entender melhor que viviam num tempo em que não existiam leis, registros, benefícios, nada. O empregado, na verdade, era um escravo. Viviam em tempo de escravidão. Quais os direitos de um escravo? Nenhum. O escravo tinha que se sujeitar aos caprichos do seu dono. Pessoas eram comercializadas. A guerra trazia despojos e trazia também pessoas. E essas pessoas eram vendidas. Crianças, jovens, homens, mulheres eram vendidos e passavam a pertencer a um dono. E o dono podia fazer o que queria. O escravo não tinha direito nenhum de se rebelar. Se um escravo da casa se rebelasse, todos sofriam a consequência. Normalmente, uma rebelião de escravos acabava em crucificação. Eles eram crucificados ou mortos. Então, poucas vezes um escravo se rebelava porque colocava em risco a vida de todos os outros. Não tinha direitos nenhum e sabemos que eles eram usados e abusados por seus patrões. Então nós temos no Evangelho hoje um escravo, um empregado. Nos dias de hoje, existe escravidão? Sim. Já aboliram a escravidão no Brasil e em todos os outros países, porém existe uma escravidão não escancarada, mas sutil, uma escravidão que mantém as pessoas cativas através de outros meios. Por exemplo, nós sabemos que muitas moças são recrutadas para trabalhar através de agência, lá na Espanha, nesse país, naquele, e elas saem com passaporte, vão para trabalhar. Chegando lá, toma-se o passaporte. O que é uma pessoa no exterior sem passaporte? Nada. Não se identifica, ela está numa situação difícil, toma-se o passaporte, prende-se, e lá ela passa a servir de escrava branca ou de uma agente de prostituição dentro de outro país. É muito comum acontecer isso. Hoje, apesar de alertarem, ainda acontece de muitas moças entrarem nessa história. Passam a ser escravas brancas em outros países. Como é difícil a vida delas. Presas, cativas, não podem sair daquele ambiente, não tem um documento para provar quem são e tem que servir de lucro para pessoas mal intencionadas. Existe. E nossa missão no Maranhão, durante 10 anos nós vimos tanta escravidão. Nas fazendas onde as pessoas trabalhavam, não eram registradas, não tinham direitos nenhum. O salário era dado o que a pessoa achava que deveria pagar. As caieiras de carvão, lá o combustível é carvão, não é lenha, não é gás. Quem tem dinheiro para comprar gás? Aqueles povoados do interior, as cidades pequenas, as grandes caieiras que se fabrica carvão. Aquela fumaça é altamente cancerígena, mata em pouco tempo. E, no entanto, a gente passava pela estrada, ao longe via os silos, definia no meio da fumaça escura, perigosa, a figura de crianças, mulheres, jovens, carregando lenha para colocar nos fornos, tirando o carvão, levando para o outro lado, nos silos em que exalam permanentemente a fumaça tóxica e cancerígena. E era muito comum, 18, 20, 25 anos no máximo, eles estavam com câncer no pulmão, estavam morrendo. Salário, R$50 por mês, R$70 por mês, quando muito. É criança, não trabalha muito, nós vamos pagar 50 por mês. Isso é escravidão. Um grupo de jovens de uma das cidades onde a gente trabalhou, o rapaz chegou e disse: olha, eu não posso mais vir à missa ao domingo, porque eu tenho que trabalhar. Eu trabalho numa quitanda, quase em frente à igreja, e o meu patrão disse que domingo nós temos que abrir.
E eu sou obrigado a trabalhar. E quanto você ganha por mês? Eu ganho R$ 80 por mês. Ou 100, pais de família ganhando R$ 150, trabalhar todos os dias. De noite, cansado do trabalho, tinha que ir pescar ou caçar alguns animaizinhos silvestres para vender no mercado, de manhã e ajudar na manutenção da família. Isso é escravidão. Ela ainda existe. Ou a jovem que veio conversar conosco e disse: olha, eu trabalho no comércio do meu avô. Eu trabalho há 5 anos. Eu não tenho férias, nunca tive. Nunca fui registrado. Eu trabalho de segunda a segunda. Eu não tenho folga. Eu ganho R$ 200 agora por mês, porque é o meu avô. Isso é escravidão. Então ela existe, sim. Depois nós temos ali a figura de um centurião. Centurião é um oficial do exército romano. Roma foi dominadora, um império que se estendeu durante 1500 anos aproximadamente, altamente guerrilheira, dominava, cobrava impostos. As pessoas tinham que se submeter, porque era um exército poderoso, organizado. Centurião, ele tinha todo um poder nas mãos, mas no meio de todo aquele exército nós vamos encontrar uma pessoa diferente. Como era esse centurião? Com todo o seu poder, ele lembrou: meu empregado, meu escravo está doente. Ali nós vamos ver misericórdia, compaixão. Era uma pessoa que estava sob as suas ordens, ele era proprietário, mas ele tinha compaixão. Ele viu a pessoa sofrendo, ele quis fazer alguma coisa. Eu preciso ajudar o meu empregado, ele está à beira da morte, ele está sofrendo. Aí nós vamos ver uma outra coisa bonita, a fé. Ele ouviu falar desse homem chamado Jesus, que vinha de Nazaré, que fazia milagres, que ajudava as pessoas. E ele pensou: se eu falar com esse homem, ele vai me atender, ele vai poder curar, eu tenho certeza. Aquela fé que brotou no coração dele. Mas ele era um oficial romano, ele conhecia as leis, ele não podia chamar Jesus para a casa dele, porque se Jesus viesse até ali, ele era desprezado pelos judeus. Como um judeu entrar na casa de um pagão, ele fica contaminado, ele fica impuro, ele fica desprezado pelo seu povo, se odiavam entre si, os que eram dominados e os dominadores. E esse homem compreendeu e disse: eu mando pessoas falarem com Jesus, ele não pode entrar na minha casa, vai prejudicá-lo. Nós vemos ali compreensão. E diz: meu empregado está doente, ajuda ele. Jesus diz: eu vou lá. Quando se aproxima, mais uma vez os empregados chegam e dizem: olha, meu patrão mandou dizer para o senhor não entrar na casa dele, para não se prejudicar. Ele acredita que o senhor pode curá-lo, que é o que nós rezamos sempre. Todas as missas que nós participamos, nós repetimos a palavra do centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dize uma palavra só, eu acredito, meu empregado será salvo. Nós repetimos, é tão importante essa frase, que na Eucaristia nós repetimos toda a missa que nós participamos. Aqui nós vemos então o centurião. Aí vem o judeu. O que os judeus diziam? Nós somos o povo eleito. Deus nos elegeu para levar a mensagem de salvação. Nós somos um povo superior. Assim funcionava a cabeça da maioria deles. Quando na verdade nunca houve uma raça privilegiada, um povo que foi melhor do que os outros. Deus escolheu sim os judeus para levar a história da salvação, mas não por superioridade de raça. Escolheu porque era o povo mais adequado, naquele momento era o que mais se encaixava para poder levar a mensagem do Deus da vida, mas não por superioridade. E eles inverteram a situação. Jesus veio para nós somos o povo de Deus, os outros são pagãos, uma raça infecta, os outros são os outros, nós somos o povo eleito. E aqui o Evangelho de hoje vem nos mostrar também
bem claramente a necessidade de lançar um novo olhar sobre a humanidade, onde que todas as raças, línguas e nações formem um só povo, uma irmandade. Somos todos irmãos, não podemos fazer essa diferenciação de raças, de credos, de castas. Existe hoje em dia ainda isso? Existe muito. E é isso que nós temos que superar. Deixar de apontar dedos, deixar de falar certas coisas que machucam, que ferem. Ah, essa raça ali, é comum a gente ouvir isso. E o povo dessa raça não vale nada. Vale sim. Pode que tenham pessoas dentro daquela raça que sejam um pouco diferentes, perigosas, mas ali nós vamos encontrar muita gente fantástica. Ah, essa pessoa tem essa opção, eu não gosto, então eu deixo de lado. Mas, meu Deus, não podemos ser assim. A liberdade com que Deus nos criou, Deus não criou o homem com liberdade. Quem somos nós para nos meter na criação de Deus? Como diz o nosso Papa Francisco. Outra vez, essa é mãe solteira, esse problema. Mas será que eu sei o que aconteceu com ela? Essa pessoa é dessa religião. Aquela religião faz, não podemos ser assim. Então, até hoje nós temos muito preconceito e que nós temos que vencer. Nós temos que fazer o que Jesus pede aqui, lançar um novo olhar sobre as pessoas, um olhar que envolva compaixão, compreensão. O Evangelho nos fala de tudo isso. É muito bonito, principalmente quando chega naquele ponto principal, a fé. O centurião não conhecia Jesus, ouviu falar dele, mas dentro dele nasceu uma esperança. Ele começou a acreditar: esse homem pode ajudar o meu empregado, o meu escravo, pode dar saúde novamente a ele. E aquela fé foi crescendo, fé. Ele acreditou, ele não viu Jesus, ele não conversou com Jesus, mas ele sentiu no coração que podia acontecer isso. Fé é justamente isso, é sentir que é verdadeiro, é sentir dentro de nós alguma coisa diferente. A fé, quando é fraca, nós podemos fortalecê-la rezando: Senhor, me dê a graça de aumentar a minha fé, porque isso é graça de Deus. Pedir a Deus: aumente a minha fé, que eu tenha mais confiança, que eu não esmoreça, que eu não seja fraco, que eu possa, através da fé, conseguir tudo o que eu preciso e que é bom para mim e para as pessoas. O poder interior do homem, junto com a meditação e com a oração, é capaz de lhe proporcionar tudo: saúde, alegria, bem-estar, amigos, amor, amizade. E nós usamos tão pouco esse poder, essa riqueza grandiosa, fantástica que Deus colocou dentro de nós, que é a fé. Nós temos que aproveitar mais, usar mais em nosso benefício e em benefício dos outros. Fé a gente não encontra somente através da inteligência. Se você buscar através da ciência, você vai se sentir vão e amargurado, porque não vai encontrar nada. Fé é coisa do coração. Essa história de buscar a Deus e de encontrá-lo está aqui dentro de nós. Tem que buscar com o coração. E o coração tem que se apaixonar pela busca, buscar fervorosamente, senão não encontrará nada. Grande exemplo nos é dado então nesse Evangelho. Um homem que acreditou, um homem que fez um grande bem para o seu empregado, para o seu escravo, pela fé. Um homem que, apesar de viver num mundo corrompido, dominador do Império Romano, soube ser diferente, soube ter sentimentos bons, soube olhar as pessoas, mesmo que estavam sob seu comando ou sob suas ordens, com misericórdia e com compaixão. Um homem com humildade. Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa, mas um homem com fé. Dize uma palavra, Senhor, somente isso eu acredito,
e meu empregado será salvo. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus,